Meus amigos à esquerda, o Lula acabam de descobrir o que acontece com quem decide desafiar a nova ordem de Washington. O que você verá hoje não é apenas uma sanção econômica contra uma ilha do Caribe, é um aviso final para o Palácio do Planalto. Enquanto Brasília acreditava que poderia jogar com a ambiguidade diplomática, Donald Trump deu a resposta no campo de batalha que o sistema brasileiro considera sagrado: Cuba. Hoje você vai entender como a decapitação financeira de Miguel Díaz-Canel e do comando militar cubano é o roteiro exato do que está sendo preparado para o Brasil. E se você acha que a distância geográfica te protege, prepare-se. O cerco financeiro que hoje asfixia Havana já cruzou a linha do Equador. O pânico que se instalou no governo brasileiro nas últimas horas tem um motivo técnico: o fim da era da negligência. Porque por décadas Washington permitiu que o Foro de São Paulo transformasse a América Latina em um laboratório de ideologias hostis. Mas a inteligência americana detectou algo que mudou as regras do jogo: a transformação de Cuba em um hub de inteligência chinês para monitorar o Atlântico Sul. Ao sancionar o Ministério das Forças Armadas de Cuba, Trump não está apenas punindo uma ditadura, ele está removendo o olho da China da nossa região. E para o governo brasileiro, que apostou todas as suas fichas na aliança com Pequim e na proteção de regimes autoritários, o sinal de alerta tornou-se um incêndio. O que aconteceu com Havana nos últimos dias é a prova física de que o governo Trump não aceita mais hospedeiros de potências orientais no seu quintal. E então vem o momento em que a imprensa da SECOM tenta esconder as 7 chaves. Este decreto contra Cuba aciona o protocolo da contaminação financeira interrompida. O impacto é brutal. A partir de agora, qualquer banco brasileiro, qualquer empresa de logística ou agente público que realizar transações com as entidades sancionadas em Cuba entra automaticamente no radar da OFAC, o braço de inteligência financeira dos Estados Unidos. Trump acaba de colocar o BNDES e o Banco Central do Brasil em uma encruzilhada terminal. Ou eles cortam o oxigênio financeiro da ditadura cubana, ou o Brasil será desconectado do fluxo de dólar global. O que o Lula mais temia aconteceu. O alinhamento ideológico com Cuba tornou-se um passivo que pode quebrar o sistema bancário brasileiro em 24 horas. Porque durante anos o Brasil operou sob a ilusão de que os Estados Unidos haviam abandonado a América Latina. Esse vácuo foi preenchido por dinheiro chinês, infraestrutura russa e a inteligência cubana. Mas a doutrina Monroe 2.0 estabelece um novo paradigma. O hemisfério ocidental não é um território neutro, é uma zona de exclusividade de segurança nacional americana. Quando Washington sanciona o comando militar cubano, ele está enviando um recado para os generais brasileiros que flertam com o sistema. A lealdade agora é testada em dólares e não em discursos. A inteligência americana indicou que a infraestrutura que o Brasil ajudou a financiar em Cuba serve de base para o monitoramento de cabos submarinos que conectam as Américas. E Lula acreditava que poderia manter um pé em Washington e o outro em Havana, usando Itamaraty como um mediador. Mas Trump destruiu a ponte. A sanção contra Díaz-Canel, o ditador cubano, prova que não há mais espaço para mediadores. E no tabuleiro de Trump, quem não é aliado ativo é tratado como obstáculo estratégico. A queda de Cuba remove o escudo ideológico de Brasília. O que o Planalto sente hoje não é indignação diplomática, é o frio na espinha de quem percebeu que o seu principal aliado regional foi transformado em um pária internacional por um decreto de caneta. Você concorda que o Brasil deve escolher um lado agora ou tentar neutralidade, mesmo sob o risco de sanções? Comente aqui: aliança ou isolamento? Eu quero ver quem realmente entende o risco que nós corremos. Agora, por que o Brasil é a peça premiada no tabuleiro de Trump? Para entender por que Trump está sendo tão agressivo com Cuba, você precisa olhar para o mapa do Brasil. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo porque dá trabalho para fazer. Sim, meus amigos, nós não somos apenas o país do agronegócio, somos
somos os detentores da segunda maior reserva de terras raras e manganês do planeta. Esses minerais são o novo petróleo. Sem eles não existe indústria de defesa, não existe inteligência artificial e não existe supremacia militar. O perigo para o Lula é iminente. Trump sabe que o governo brasileiro está negociando o controle dessas jazidas com empresas estatais chinesas. A sanção contra Cuba é o disparo de advertência antes da invasão comercial. Washington está demonstrando que tem o poder de asfixiar qualquer regime que entregue os recursos vitais do hemisfério para o eixo Pequim-Moscou. Você lembra da retomada estratégica do Canal do Panamá? Sim, meus amigos! Os Estados Unidos não aceitam mais que pontos de estrangulamento comercial ou recursos críticos sejam controlados por quem lhes é hostil. Se Lula continuar o processo de entrega de terras raras brasileiras para a China, o próximo decreto de sanção não terá o nome de um cubano, mas o nome de empresas brasileiras vitais para a nossa economia. E olha que nós já temos a JBS e a BID chinesa lá na lista da seção 301. O desespero do Itamaraty hoje é porque eles descobriram que a soberania que eles pregam não vale nada quando os Estados Unidos decidem acionar a seção 301 e 307 das leis aduaneiras, bloqueando cada quilo de soja ou carne brasileira dos portos globais. Meus amigos, parece que a esquerda está sendo completamente cercada. Você percebe o padrão? Cuba, Venezuela, Colômbia, um a um está caindo. Agora, para entender a gravidade do que o Lula está tentando processar, precisamos olhar para os nomes que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos colocou na mira. Não foi apenas um aviso diplomático. Trump sancionou o Ministério das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba. Em Cuba, as Forças Armadas não cuidam apenas da defesa. Bom, eles não conseguem defender pichongas nenhuma. Eles controlam o conglomerado GEASA, que domina o turismo, as remessas de dólar e a logística da ilha. Entendeu? Ao atingir o MINFAR, os Estados Unidos cortaram o fluxo de caixa de toda a inteligência cubana que opera dentro da Venezuela e, consequentemente, influencia o governo brasileiro. E a notícia que saiu em 4 de junho de 2026 foi muito clara. Washington impôs sanções a outras 4 pessoas e 5 entidades ligadas diretamente ao ditador cubano. Isso acontece no momento mais crítico possível. A imagem de Díaz-Canel acenando a bandeira cubana em frente à embaixada americana não foi um gesto de força, foi um grito de socorro após a captura de Nicolás Maduro e a morte de soldados cubanos em janeiro de 2026. O cerco militar e financeiro é real e está eliminando os operadores que o Itamaraty sempre tratou como aliados democráticos. Então, o que nós temos até aqui? Primeiro, a captura de Maduro. Agora, a asfixia do ditador de Cuba, Díaz-Canel, e de Raul Castro. Quem vocês acham que é o próximo na lista de Trump? Hein? Comente aqui embaixo. Os relatórios revelam que o governo dos Estados Unidos já havia sancionado 11 autoridades cubanas no mês anterior, incluindo o ministro das Comunicações e a agência de inteligência da ilha. O que o governo Lula mais temia aconteceu. A doutrina Trump, ela está tratando a elite cubana como uma organização criminosa de Estado. Lembre-se da acusação contra Raul Castro pelo abate de aviões de exilados em 1996. Washington desenterrou esse dossiê para mostrar que não há prescrição para quem desafia a segurança hemisférica, dando autorização direta aos militares americanos a executarem a prisão dos bandidos. O perigo para o Brasil é iminente. Se Washington está cobrando faturas de 30 anos atrás de Cuba, o que impede de cobrar as faturas recentes do apoio brasileiro a regimes ditatoriais e a lavagem de dinheiro via Porto de Mariel? E isso que nós nem falamos nesse relatório sobre o PCC e o Comando Vermelho, que agora são organizações terroristas internacionais. Sim, meus amigos, e nem falamos também do dinheiro dessas facções terroristas usado no financiamento de campanha. Aí tudo muda de figura. A inteligência financeira americana já mapeou que a sobrevida do ditador cubano dependia de linhas de crédito que passam por bancos em Brasília.
Quando o Tesouro diz que Cuba deve ser um país bem administrado, ele está, na verdade, emitindo uma ordem de intervenção financeira. Lula sabe que se ele assinar qualquer novo acordo que ajuda a Cuba hoje, ele estará assinando a própria confissão de conivência com uma entidade sancionada por terrorismo e assassinato. E enquanto as bandeiras cubanas queimam em protestos violentos e os generais de Havana veem suas contas